O Panorama 95 discute os problemas e desafios de Caicó e da região do Seridó, com a participação de convidados especiais. No ar, Panorama Debate. Panorama Debate de hoje, vamos discutir o Dia do Professor, né? Problemas recorrentes na educação brasileira, a violência no ambiente escolar, as dificuldades na aprendizagem e a falta de envolvimento dos alunos são alguns dos desafios enfrentados pelos professores, cujo dia é lembrado neste dia 15 de outubro. A isso se somam os baixos salários e as más condições de trabalho que resultam em profissionais atarefados e cansados em salas de aula lotadas. O que fazer para superar esses desafios? É o que vamos discutir agora com Sandra Kelly, diretora e professora do SERI Seridó, da UFRN, com o professor Petrúcio Ferreira, atual secretário de Educação de Serra Negra do Norte, e com Gessiane Fernandes, professora da Rede Municipal de Ensino aqui da cidade de Caicó. Sandra, seja bem-vinda aqui, parabéns pelo seu dia. Já faço aqui a pergunta que deixei aqui no ar. Vale a pena ser professor nos dias de hoje? Bom dia, Sandra. Bom dia, Marcos. Bom dia, amigos. Um grande abraço para os professores de ontem, de hoje, os professores de sempre, aqueles professores e professoras que estão sempre no nosso coração, não é? Tanta gente boa passou por nós na nossa formação e é um grande privilégio estar aqui hoje como professora para falar desse dia tão especial que devia ser o Dia das Professoras. Afinal de contas, nós somos a grande maioria no magistério, né? Bem, e vale a pena ser professor? Marcos, particularmente, foi na docência que eu me encontrei como ser humano. É o que eu melhor sei fazer, é a profissão que eu mais me identifico, é uma profissão complexa que exige muito de nós, uma série de habilidades, e eu sou muito realizada profissionalmente e pessoalmente por ser professora. E tento transmitir isso aos meus alunos, aos alunos que trabalham comigo na licenciatura em Geografia, aqui no SERES, desse prazer, dessa satisfação, dessa luta que é ser professor, ser professora. Ok, Petrúcio Ferreira, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95 aí. Vale a pena ser professor ou você já pensou em mudar de profissão? Bom dia, Marcos Jantas, bom dia, amigos ouvintes do Panorama 95. Marcos, eu acho que se eu nascesse novamente, eu seria novamente professor. Eu não tenho dúvidas de que eu fiz uma escolha correta. Apesar de estarmos aqui ainda há pouco conversando, de estar à frente de gestão por alguns anos. No entanto, eu ainda costumo dizer que a sala de aula é o meu maior encontro, é o meu melhor lugar, é a minha melhor casa. É lá onde eu tenho a oportunidade de construir saberes, de discutir relações humanas, de construir pensamentos. É lá onde é possível encontrar uma parcela da sociedade em que a gente tenha uma heterogeneidade e consiga a cada instante ser, um novo homem, uma nova mulher. Nós estamos hoje aqui, professores, estou aqui com muita honra, ladeado de Gessiane, ladeado da professora Sandra Kelly, mas eu estou aqui hoje e quero aproveitar esse momento para agradecer a minha primeira professora, Maria Cida Batista, que certamente está nos ouvindo, que tem hoje 75 anos de idade e que quando sair daqui eu estarei fazendo uma visita a ela. Então isso é gratificante porque é você lembrar dos ensinamentos daqueles que já deram sua contribuição e hoje você é responsável por essa contribuição para o meio social. Então vale muito a pena ser professor quando você consegue enxergar que a mudança está em você e você é capaz de transformar a sociedade. E é por isso que eu combino com a professora, concordo com a professora Sandra Kelly, vale muito a pena ser professor. E para você, Gessiane, vale a pena ser professora? Realiza você, por exemplo, estar nessa profissão? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes. Sim, eu amo o que eu faço e também concordo com os colegas aqui presentes, não me imaginaria fazendo outra coisa. Porém, eu entrei na docência apenas há 7 anos. Então, eu conheço outras realidades de outras funções
E hoje eu não consigo me imaginar fora de uma sala de aula, porque apesar da complexidade, da desvalorização que você falou no início, eu me encontro nela. E a gente aprende diariamente, seja por novos conteúdos que você relembra, seja situações de vivências de alunos que você nunca imaginou e quando você está vivenciando é que você tem esse aprendizado. Então vale muito a pena ser professor. E com relação, Sandra, aos desafios, por exemplo, né? Se você pudesse elencar hoje os principais desafios para quem é professor. Marcos, você citou alguns deles, né? São desafios que dizem respeito ao cotidiano de sala de aula, as relações que não têm sido fáceis para os professores. São também são questões conjunturais, estruturais. Você citou a questão dos baixos salários. Nós temos uma questão mais ampla, que é o congelamento de gastos, de investimentos em ações sociais, de modo geral, na esfera social. Tudo isso dificulta o trabalho do professor, da professora, não é? Nós estamos num contexto nacional, local, difícil, não é? Desafiador. E, infelizmente, citando, por exemplo, a emenda constitucional que congelou os investimentos ou os gastos na educação, entre eles, isso nos mostra uma perspectiva complexa de futuro, não é? Porque nós sabemos que na situação atual, em linhas gerais, a educação carece de mais investimentos, não é? A gente escuta exemplos, convive com exemplos difíceis em relação à parte estrutural das escolas, à infraestrutura, às condições de trabalho dos docentes, as questões salariais e também, Marcos, há um outro aspecto, ouvintes, que diz respeito ao lugar da educação entre aqueles valores, entre aquelas prioridades também no dia a dia das pessoas, não é? Nem sempre nós não estamos numa sociedade que coloca a educação em primeiro lugar. Isso, sem dúvida, dificulta o reconhecimento, o trabalho dos professores e professoras em sala de aula. Se nós tivéssemos uma sociedade que de modo geral, reconhecesse e buscasse, lutasse pela educação, nós teríamos grandes aliados no trabalho que os professores e professoras realizam nas escolas. Então eu enxergo problemas que são estruturais, problemas que nós não temos imediatamente condições de modificá-los, e também identifico problemas que diz respeito ao lugar da educação na sociedade, no reconhecimento comunitário da importância da educação, da importância da escolaridade, da importância de uma boa escola no dia a dia da nossa sociedade. E você, Petrúcio, inclusive como secretário de Educação de uma cidade importante como é Serra Negra do Norte, com relação, por exemplo, à questão dos desafios para o professor, além do que já falamos aqui da questão, por exemplo, da violência no ambiente escolar, das dificuldades na aprendizagem, da falta de envolvimento dos alunos, você poderia elencar mais algum deles? Olha, Marcos, eu costumo dizer, educação pautada nos seus 4 pilares, mas hoje eu friso aqui, nós precisamos aprender a conviver com uma realidade totalmente diferenciada, onde, por exemplo, a gente dizia droga era uma coisa muito distante das nossas escolas. Hoje a droga está na porta, está dentro das nossas escolas. E, infelizmente, a falta de estrutura familiar hoje gera um grande desafio para nós professores, para nós educadores, porque os nossos alunos, eles não estão aptos, não estão preparados para perder. Eles estão preparados dentro de uma sociedade consumista para ter o tempo todo. Então, na hora que eles têm uma perda, isso gera um grande desconforto no equilíbrio emocional deles e, fruto disso, são agressões, é sua inserção no mundo das drogas, porque é um caminho que o leva a ter prazer mais rápido. Fruto disso, são alunos rebeldes dentro de sala de aula, que não têm mais obediência ao professor, e aquela referência que nós tínhamos, que nós devemos ter, que é, vamos dizer assim, é a nossa segunda casa, que é a escola, e o professor é a nossa referência, além dos nossos pais, nós estamos perdendo. Eu costumo dizer que a sociedade hoje está perdendo valores.
E nós estamos perdendo aqueles valores que nós fomos criados. E nessa perda de valores, nós encontramos um verdadeiro desafio. A professora citou congelamento na educação. E eu vou mais a fundo. Serra Negra do Norte pode-se dizer orgulhosa pelo investimento que nós fizemos o ano passado em 41,75% de recursos próprios investidos na educação. Foi o maior investimento realizado dentro de um orçamento para o ano de 2017. Então veja isso, que de certa forma, sem recurso nós não conseguimos fazer. Por exemplo, foi possível erradicar o pau de arara de Serra Negra porque nós tivemos coragem de investir. Mas isso demanda recurso. Existem melhorias que elas são a curto, a médio e a longo prazo. Muitas vezes, os professores não estão cobrando o ter, mas as melhorias de condições para serem cada vez melhores, para atuarem cada vez de maneira mais satisfatória e de maneira melhor que possa acontecer o ensino-aprendizagem, que é a função da escola. E, infelizmente, nós dependemos de recurso. Eu dependo de recurso para fazer uma reforma numa escola. Eu dependo de recurso para adquirir novos materiais. Eu dependo de recurso para adquirir novas carteiras. Eu dependo de recurso para tudo que eu vou fazer. É igual a nossa casa. Sem recurso a gente não consegue construir nada. E infelizmente, quando se tem um congelamento desses recursos, a gente fica meio que desesperado quando a gente está como representante da educação dentro de algum município. Então você diz, são problemas de infraestrutura? Existem inúmeros. São problemas de relações emotivas, emocionais? São também. São inúmeros os problemas e os desafios. Mas eu costumo dizer, desde que eu cheguei em Serra Negra, que a gente tem que criar um exército do bem. Esse exército do bem tem que ser composto pela polícia, pelo conselho tutelar, pelo professor, pelo aluno, pelo pai, pelo ESG, por todos que compõem um composto chamado escola. Quando a gente tem um exército do bem, nós temos um exército de voluntários, o exército daqueles que entendem que a escola existe porque existe aluno, porque existe família. E na hora que existe aluno, existe família, existe escola, e se existe escola, todos somos responsáveis pelaquela escola. Agora, como é que vocês conseguem imaginar, por exemplo, daqui a uns 5, 10 anos, a nossa educação com esse congelamento dos gastos? É para dizer, professor, claro. eu não quero nem imaginar. Eu vou ser bem real, não quero nem imaginar porque é complexo. É uma situação complexa, muito desafiadora e indica, talvez, uma indicação é que o Estado brasileiro pretende recuar naquilo que é público, não é? Nós temos notícias de privatização, a gente fica especulando sobre o cenário, mas o cenário não é bom. Porque os investimentos hoje não são suficientes. Se você imagina, eles serão congelados. Claro que para a educação há a perspectiva que eles sejam atualizados de acordo com os índices de inflação. Mesmo assim, Marcos, nós temos problemas hoje, problemas que só os recursos financeiros resolvem. Nós temos também questões gerenciais que a gente tenta solucionar dia a dia na complexidade que é gerir uma escola, uma secretaria da educação, um centro de ensino, uma universidade, não é? Todos os dias nós estamos batalhando para superar problemas pequenos, médios e grandes, não é? Precisamos desse reconhecimento social para que possa endossar, para que possa fortalecer essa luta. Na escolha dos nossos representantes, nas propostas políticas que eles apresentam, nas propostas em relação à educação, para que a gente almeje uma educação melhor. Todos nós sabemos, todos nós reconhecemos que a educação é um pilar indispensável para o desenvolvimento de um povo, de uma nação. Isso já foi amplamente apresentado, discutido, argumentado. A história da humanidade seria diferente se nós não tivéssemos educação. A educação, ela liberta, ela dá autonomia, ela prepara uma nação para o futuro, para o presente. E isso é um fator de desenvolvimento indispensável. A gente precisa, como brasileiros, como uma nação, reconhecer e lutar para isso, para que nós tenhamos uma educação
de boa qualidade, de excelente qualidade. Isso faz a diferença no desenvolvimento de um país, de um povo. Isso faz diferença, isso já foi comprovado com exemplo de tantas nações, e é como a ausência da educação, ela prejudica uma população. Sandra, antes de passar aqui para a Gessiane, porque a universidade ela forma os nossos futuros professores, né? As universidades estão hoje contribuindo com essa boa formação ou deixam um pouco a desejar também? Marcos, as universidades públicas, elas continuam sendo um centro excepcional de formação. Não são exclusivamente, né? A universidade pública não é exclusivamente, porque nós temos também no ensino superior uma presença muito forte das empresas privadas, das instituições privadas. Mas a universidade, sim. Se nós pegarmos o exemplo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem atingido índices muito positivos em relação ao ensino, à pesquisa, à inovação, à extensão. Aqui mesmo, gostaria de dar o exemplo, do nosso exemplo aqui no SERES. No último exame nacional de estudantes, o chamado ENAD, nós tivemos nota máxima no curso de pedagogia. O curso de pedagogia forma professores, né, o que nos orgulhou bastante. Então, a universidade tem feito seu papel. Claro que também passa por dificuldade, como as outras instituições. Nós não estamos à parte dessas dificuldades, mas nós temos feito um trabalho muito positivo e importante no desenvolvimento do nosso estado e do país de modo geral. Gessiane, com relação a essa falta de envolvimento dos alunos, por exemplo, eu acho que você, dos três aqui profissionais, é quem mais sente na pele, porque você é da rede de ensino infantil aqui do município de Caicó. Trabalha, inclusive, em bairros, digamos assim, tidos como da periferia, né? E aí também se engloba aí outros problemas, outros fatores extra-escola. Realmente há essa falta de envolvimento, você percebe, se você sentir isso na pele, por exemplo? Sim, infelizmente. Há uma falta de envolvimento e o que Petrus falou também sobre a família, né? Nós temos recorrente, a gente passa atividade para casa e os alunos voltam para a escola sem resolver essas questões. E isso é uma coisa do meu dia a dia, está no meu dia a dia, infelizmente. Eu falo, tem reuniões, a gente fala, mas o problema continua acontecendo. Mas outra coisa que me causa, assim, angústia, que eu fiz uma pesquisa por conta própria e na minha realidade, nesse tempo que eu estou em sala de aula, é a evasão escolar. Por exemplo, na minha turma hoje, eu tenho uma média esse ano de 5 alunos que tiveram evasão escolar. E aí eu fui buscar o porquê dessa evasão escolar, né? Alguns é por causa da idade, porque já aí, em outras realidades que eu sou coordenadora, né, são adolescentes, então eles já têm 18 anos, já querem trabalhar e abandonam a escola. Alguns desses casos é por isso. Outros é por estarem em faixa etária diferente, e aí se envolve também no mundo das drogas, e por isso a nossa evasão, eu percebo que há um aumento dessa evasão, e isso me preocupa, porque nós já temos uma diminuição de alunos nas escolas, pelo menos nos 2 últimos anos a gente vem uma diminuição de matrículas, e aí essa diminuição acontece com essa evasão. Você já tem um quadro que está diminuindo, e ainda dentro daquele quadro existe uma retirada dessas crianças por causa da evasão. Então eu acredito que esse é um ponto a se trabalhar no presente, para que o futuro não seja pior. Porque daqui a uns anos a gente não vai ter mais aluno, não. Porque eles começam a entrar na sala de aula e saem. Então, como é que a gente vai trabalhar sem aluno, né? Então, o professor, a matéria-prima do professor é o aluno. Como é que ele trabalha sem aluno? A gestão pública, nesse caso, qual a contribuição que ela poderia dar, Petrus, para tentar diminuir essa evasão escolar? Olha, Marcos, nós temos hoje, em parceria com a Unicef, né, nós temos o Busca Ativa, onde a gente busca identificar esses alunos que estão fora de sala de aula, crianças e adolescentes fora de sala de aula, e a gente vai mais profundo. Eu costumo dizer que, assim, a gente tem ido em loco visitar
e entender as realidades, porque a partir do momento que você compreende aquela realidade, você tem condições de modificá-la. Então a gestão pública hoje, ela é desafiada a cada instante, porque são situações como essas que, por exemplo, vai para onde? O aluno está se evadindo, mas está se evadindo da escola por quê? A professora pontuou aqui que ela fez uma pesquisa por conta própria. Mas, na verdade, nos relatórios que a gente recebe no final do ano, nas atas, a gente identifica quantos foram evadidos. E esses foram evadidos, a gente começa a se questionar por que esse aluno se evadiu da escola. Ele se evadiu da escola porque ele foi trabalhar, porque ele mudou de cidade, ou porque ele foi não tinha apoio familiar, enfim. Há uma série de fatores, dos mais diversos. Eu vou dar um exemplo para você. O ano passado eu visitei várias casas de alunos da rede que estavam se evadindo das escolas, mas que eles tinham algum problema social. E esse problema social eu passei a identificar em cada casa que eu fui. Eu visitei cerca de 15 casas. Eu vou confessar algo para você, Marcos, que é algo que a gente fica assim, boquiaberto. Conversando com um aluno, eu na ponta da mesa da casa dele, ele na outra ponta. Quando toquei no assunto família, eu disse, você queria receber um abraço do seu pai, não queria? Ele disse, isso é impossível de acontecer, ele é muito bruto. Então são relatos como esse que a gente vai ouvindo e vai aprendendo a cada instante e vai entendendo o porquê da revolta muitas vezes do aluno dentro do cotidiano escolar. E quantos de nós não queríamos um abraço dos nossos pais quando não mais o temos? E esse aluno tinha um pai, mas o pai era extremamente agressivo. E jamais ele disse que nunca teve um abraço do pai. Então era algo que faltava nele, um preenchimento. E isso faz com que ele abandone, fique desestimulado. Quantas e quantas realidades nós não temos? Então assim, através do Busca Ativa hoje, a gente tem uma rede onde é envolvida a assistência social, a Secretaria de Saúde também e a educação, e a gente faz todo esse trabalho de mapeamento para identificarmos esses alunos que estão fora de sala de aula, tanto criança e adolescente, até porque está dentro do selo Unicef, dentro de uma das metas que a gente deve cumprir. E isso faz com que a gente identifique e vá em loco, né, com apoio lógico. Nós somos pedagogos, educadores, mas nós não somos psicólogos nem assistentes sociais para estarmos trabalhando. A gente pode ter uma conversa, como eu tive com vários o ano passado, mas quem é um profissional que consegue diagnosticar e realizar uma melhor solução são esses profissionais que estudaram para isso e têm tamanho gabarito. Vamos aqui para as nossas redes sociais. Procópio Lucena, parabéns professores e professoras, guerreiras e guerreiros. Certamente não há missão maior e mais nobre do que lidar com emoções e ajudar as crianças e jovens a pensar e a saber que os sonhos são possíveis. Obrigado por ensinar os meninos e meninas do nosso Brasil a lutar por transformações sociais, por justiça, ética e respeito às diferenças. Apesar das condições de trabalho, negação de direitos e salários injustos, o sonho de uma educação transformadora e libertadora não pode morrer nunca. Minha solidariedade pelos descasos dos governantes com a categoria. Lutar sempre é esmorecer nunca. Um outro mundo é possível. Como dizia o mestre dos mestres, Paulo Freire, todos os dias do ano são seus, professores e professoras. Parabéns, Procópio Lucena. Aqui no nosso Facebook, né? Inês Neide, gratidão pela profissão, nossos conhecimentos não tem preço. Nilmara Lima, Petrúcio, bom dia, cadê você? Tá fazendo falta na sala de aula. Tem que voltar para a sala de aula, viu, Petrúcio? Tá se acostumando demais com o cargo de secretário, né? A Margot Araújo, ela coloca aqui para fechar uma discussão. Desejo escolas sem viés ideológicos. E se fosse, jamais orientaria meus alunos com visão política de bandeiras. Sou geógrafa também, mas não leciono hoje. Nós vimos que hoje a educação só piorou. Por que terá sido? É possível uma educação sem viés ideológico, Sandra? Acho que não. Acho que não é possível não, porque na medida que nós expomos os assuntos, na medida que nós penetramos, especializamos, aprofundamos, os posicionamentos são inevitáveis. Veja, se nós concebermos a ideologia como uma máscara da realidade, essa máscara a educação, o ensino tem que retirar.
Afinal de contas, como chegaremos a uma educação transformadora, autônoma, libertária, se essas máscaras que nos impedem de ver a realidade não caírem? Agora, eu não estou falando da partidarização, não estou falando sobre isso. Eu estou falando da política como ciência, estou falando como ideologia, como algo que deve ser superado. Eu estou falando de uma aparência que deve ser superada pela essência das coisas. E nesse sentido, a escola, os professores, eles se posicionam, não é? Eles se posicionam porque no manejo, no trato dos conteúdos, das ciências que eles estão professando, daquilo que é do seu ofício, certamente a especialização, o aprofundamento vai permitir que máscaras caiam. Essas máscaras precisam cair para que as pessoas possam tomar suas decisões com autonomia. Agora, não estou falando mais uma vez, eu me reporto, não estou falando da partidarização, não estou falando de uma ação política partidária dentro da escola, eu estou falando de uma ação de autonomia, de libertação, de desvendamento da realidade para que a gente possa se posicionar melhor. E quantas vezes nós tivemos isso? Eu nasci um dia desse, em 66, né? Fui estudante ali do SEJA. Nasceu ontem, né? Não, um dia desse, sou com 52 anos. E eu, estudante no SEJA, quantos professores foram importantes na minha formação? Né? Em tempos difíceis, mas os professores não se negaram a abordar certos assuntos. Né? Então, isso foi muito importante na minha vida. E essa abordagem, no caso, contribuiu para o seu crescimento? Claro que contribuiu para o meu crescimento, para alargar a minha visão de mundo, para que eu pudesse expandir a minha visão de mundo e ser hoje o que eu sou. Eu agradeço muito aos professores que eu tive, professoras que me possibilitaram isso através da literatura, me possibilitaram isso através da disciplina História, ou Geografia, ou Biologia, ou Matemática, ou Física, me possibilitaram enxergar melhor o mundo. É isso que a ciência faz. E nesse sentido, a ciência é política também. Ok, Gessiane, você concorda com a Sandra ou você pensa como a Margot? Você acha que não podemos ter mais escolas com viés ideológico? Eu concordo com a professora. Eu acredito que as pessoas que estão fora da sala de aula, eu vejo muito nas redes sociais apontamentos, principalmente para professores, em relação ao marxismo, em relação ao partidarismo, né? E essas pessoas, elas apontam, mas na maioria das vezes elas não conhecem. Então, no caso não da Margot aí, que falou que ela é professora também, né? Mas em alguns casos que eu vejo é que as pessoas apontam e não conhecem. Então, eu acredito que nós não somos irresponsáveis, nós não queremos mal aos nossos alunos e nós somos os primeiros a defender os alunos. Então, eu acredito que esse viés ele é necessário para que a gente enxergue melhor o que está acontecendo ao nosso redor. Isso acontece ao redor do nosso bairro e a gente vai expandindo, né? Ao redor do bairro, ao redor da cidade, do estado, do país. Então, eu acredito que é importante que a gente tenha uma ideologia, sim. Pois não, Sandra? Porque o contrário também acontece, Marcos. Também a ciência, ela pode confundir, ela pode colocar venda nos nossos olhos. Então, a gente precisa ter atenção. O professor, a professora, ele tem que ter essa capacidade crítica, reflexiva de sua ação. Porque a ciência, ela não é neutra. Quando nós pensamos na ciência neutra, já estamos colocando uma máscara naquilo que a ciência pode revelar. Ok, tem uma colega sua aqui, foi sua colega, Janete. Ela disse: Sandra era uma aluna aplicadíssima, sentava na carteira da frente, sempre foi uma líder, tive a honra de estudar com Sandra. Opa, é de uma grande amiga, né? Eu acho que é porque eu enxergava pouco, eu ficava bem pertinho da professora. Mas... Além de ser uma aluna aplicadíssima, ela é muito modesta, Sandra. E aí, você já mais alguma coisa, Gessiane? Sua linha de raciocínio? Sim, eu só gostaria de falar sobre uma coisa que na evasão eu esqueci de falar sobre isso, que o ECA, ele no artigo 56, ele nos dá uma base, né, para que a gente chegue às famílias que estão com esses alunos evadidos e que a gente possa utilizar da lei para restaurar, né, para que os alunos voltem para a escola. E o ECA é um importante
recursos que a escola tem. Ok, Petrus, para fechar, com a sua opinião sobre essa visão aqui da questão do viés ideológico nas escolas nos dias atuais. Olha, Marcos, as nossas escolas e os nossos professores, eles, a cada instante, são convidados a formar seres críticos, reflexivos, a transformar pensamentos críticos, reflexivos dentro de um universo chamado sala de aula. Nós seríamos, por exemplo, hipócritas se nós não tivéssemos coragem de discutir todo e qualquer tipo de assunto que nos é abordado. Eu vou dar um exemplo. Quando estamos vivenciando hoje um período eleitoral, e na hora que você chega dentro de sala de aula, a primeira coisa que você é abordado pelo seu aluno é: você vota em candidato A ou você vota em candidato B? E por que é que você vota em candidato A ou por que é que você vota em candidato B? Então, isso é praxe hoje, nesse período em que nós estamos vivenciando. E nós não temos escolas partidárias. Nós temos escolas com pensamentos críticos, reflexivos e, afinal de contas, nós estudamos história brasileira, onde a gente tem que discutir. Claro, você pode comungar de uma ideologia ou você pode ser extremamente contrário a outra ideologia. Mas, infelizmente, o que é que nós ainda enxergamos hoje e vemos a cada instante? As pessoas estão se matando nas redes sociais, umas com as outras, esquecendo um princípio básico que se chama respeito. E isso nós temos dentro da nossa sala de aula. Respeito acima de tudo, independente de cor, bandeira ou posicionamento partidário. Nós, professores, temos que ter ética para realizarmos as abordagens necessárias, transformarmos os conhecimentos, explorarmos os conhecimentos necessários e transformarmos novos seres a cada instante em seres pensantes, com pensamentos críticos e reflexivos. Então eu costumo dizer que escola não tem partido e tem uma única bandeira que se chama educação. Ok, e que independente do resultado das eleições, né, que esse respeito pelo professor e pela educação jamais ele seja vencido, né? Com certeza. Isso jamais é o que a gente deseja. Petrus, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, parabéns pelo seu dia. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer, Marcos, e quero aqui o telefone passando várias mensagens, quero mandar um abraço também e parabenizar a todos os professores serranegrenses e deixar aqui uma mensagem que eu fiz hoje de manhã e postei nas minhas redes sociais em homenagem a todos aqueles professores, onde diz o seguinte: parabéns aos grandes mestres da vida. Ensinar não é reproduzir no outro respostas prontas, mas despertar a curiosidade que há dentro do próximo em querer aprender. Feliz Dia dos Professores. Sandra, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Obrigado, Marcos. Apenas também estender os parabéns a nossos colegas, professores, professoras, a pessoas que eu tenho uma imensa gratidão na formação do que eu sou hoje. Passei por escola pública, estudei no SEJA, estudei na Escola Manuel Fernandes Jorge, estudei também no Externato São Francisco de Assis, lá com a professora Dona Lourdes. Estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eu tenho muito orgulho, e eu tenho uma gratidão imensa àquelas pessoas, homens e mulheres que fizeram parte da minha formação, que são responsáveis também pelo que eu sou hoje. Um grande abraço a todos e que a gente possa viver esse dia com muita alegria, com perspectivas de mudanças futuras sempre positivas. Gessiane, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Quero parabenizar aos transformadores, porque nós somos transformadores, e que a gente consiga continuar firme no nosso propósito, que é educar, que é levar a educação, que é fazer com que os sonhos não morram, Que um ótimo dia, para os nossos mestres, e obrigada a todos. A gente volta